Juros compostos, a oitava maravilha do mundo, segundo o próprio ele, Albert Einstein. Ganhar dinheiro sem precisar trabalhar por isso. Na verdade, é o seu dinheiro que vai estar trabalhando ali no seu lugar. Fala sério, quem é que não quer isso, né? Mas a pergunta que não quer calar é: por que é que então as pessoas, você, não está ficando rica com os juros compostos? Será que bem na sua vez o jogo mudou? A regra do jogo não funciona mais? Será que os grandes influenciadores de investimentos, inclusive eu aqui, ó, estamos mentindo pra você? A gente tá te enganando? Esses dias eu tava olhando a internet, eu vi um vídeo de uma pessoa que viralizou, inclusive, falando exatamente isso. Como os influenciadores de finanças são os malvadões, os vilões da história, que querem ficar rico vendendo o curso pra você nas suas costas. Nesse mesmo vídeo, ele falou que investir era pra bilionário e que se você fosse uma pessoa comum, você devia guardar o dinheiro embaixo do colchão e não investir. Investimento não é pra gente normal. É por isso que no vídeo de hoje a gente vai bater um papo bem sincero aqui, ó, na sala da minha casa, seja muito bem-vindo, sobre o tema juros compostos. Quais são os erros que você está cometendo que não estão fazendo esses tais juros compostos trabalharem a seu favor? Mas pelo contrário, você vai acabar nunca ganhando com eles ao longo do tempo. Eu vou te passar alguns erros aqui e a solução para esses erros que você vai conseguir sair desse vídeo já colocando em prática, beleza? Ai, mas Diego, por favor, começa do começo, porque eu sei mais ou menos o que é esse trem aí de juro composto. Explica melhor, vai. Tchá comigo, ô coisa boa. Vamos supor que você tenha um montante de R$ 1.000 e você invista esse dinheiro de uma vez só. Aqui, ó, o investimento mensal eu vou botar R$ 0. Se você tiver uma taxa de juros de 12% ao ano, só para você entender, hoje na renda fixa você consegue uns juros desse. E você deixar esse dinheiro lá por 30 anos, se liga no resultado. Você vai ter transformado o montante de R$ 1.000 em R$ 29.000. Você multiplicou praticamente por 30 o dinheiro. Nesse mesmo prazo, se você tiver R$ 50.000 aí dando sopa na mão, o que é que tem, né? Ô maravilha. O montante final de R$ 1.500.000. Você transformou 50 mil em mais de R$ 1,5 milhão sem fazer nada. O dinheiro ficou ali e ele trabalhou por si só. Esse aqui, pessoal, é o poder dos juros compostos. Se a gente pudesse olhar para os juros compostos, ele seria bem gordinho, assim, ó, que nem eu. Uma barriguinha bem linda. Olha só, esse aqui é o gráfico dos juros compostos. Você percebe que ele tem essa barriguinha? Esse aqui é o tal do efeito exponencial. É o fator exponencial. Ou seja, ao longo do tempo, os juros vai crescendo em cima do dinheiro que você botou lá no passado, mais os juros que já foram acumulados até o passado. Então ele tem essa aceleração, ele vai ganhando força, porque é juros em cima de juros. E é por isso que o Einstein falou que era a oitava maravilha do mundo. Os juros compostos podem transformar uma pessoa comum, como por exemplo eu, como por exemplo você, como por exemplo Warren Buffett e o Barsi, em bilionários. Warren Buffett e o Luiz Barsi não nasceram ricos, muito pelo contrário, tá, pessoal? Eles também não eram da extrema pobreza, não eram miseráveis na pobreza, mas eles não eram nem milionários. E eles se transformaram em bilionários. Olha aqui, ó. Warren Buffett era rico antes de acumular fortuna? Não, Warren Buffett não era rico antes de ser adulto. Ele começou a investir cedo e a construir sua fortuna ao longo das décadas. Olha os primeiros passos dele aqui, ó. Aos 6 anos, vendia chiclete na vizinhança. Aos 7, entregava jornal, vendia bala e engradado de Coca-Cola. Aos 14 anos, conseguiu juntar os primeiros $1.000. E aos 31 anos, ele se tornou milionário. Se a gente pegar um gráfico da idade do Warren Buffett e o patrimônio dele, a fortuna dele ao longo dos anos, olha o que a gente consegue observar, pessoal. Com 31 anos de idade ele conseguiu o primeiro milhão e o segundo milhão veio com 33 anos de idade. Olha isso, ele levou 30 anos para conseguir o primeiro e depois mais 3 anos para conseguir o segundo. Esse é o efeito dos juros compostos. Se a gente observar, ele hoje é bilionário, né, pessoal? Aqui tá 86 bilhões, mas ele já tem mais de 150
160 bilhões. Esse gráfico já tá até desatualizado. Se você for parar para pensar, a maior parte da fortuna dele aconteceu aqui, ó, depois dos 66 anos de idade. Ele conseguiu juntar o primeiro bilhão dele aos 56 anos de idade. Só que você vê como o tempo é importante aqui? E o Warren Buffett, como ele começou a investir bem cedinho, ele tem um histórico de investimento, ele tem tempo de investimento de 80 anos, que é praticamente o máximo que uma pessoa aí hoje em dia conseguiria ter. Esse tempo fez ele ficar bilionário, porque os juros compostos atuaram em favor dele. Ai, mas Diego, é tão difícil esse negócio de juros compostos? Eu nunca vou entender a conta disso. Claro que vai. Olha só como é fácil. Quer ver, ó? Vamos chegar nesses 1.497.000 aqui, ó, partindo dos 50 mil. Vou fazer a conta para você entender no Google, hein? Olha lá, abre o Google e coloca o seguinte: 50 mil, que é o valor principal, e a gente vai multiplicar esse dinheiro, que é o montante principal, pela nossa taxa de juros. Então você vai abrir o parênteses e vai colocar 1 mais 12%. Porque não é 12% ao ano? Pois é. Esse 1 aqui, gente, vem da formulinha, porque a gente tá querendo acrescentar, né? A gente tá querendo fazer esse dinheiro se multiplicar, se somar. Aí a gente eleva isso daqui, ó, com o circunflexo por 30, que seria a quantidade de anos que a gente quer ver os juros ali acontecer. Vamos ver se a gente chega no mesmo resultado? Olha lá, pessoal. 1.497.996. Você viu que o mesmo resultado do simulador a gente fez aqui pelo Google. Então, os juros compostos nada mais é do que você deixar um dinheiro aplicado e os juros em cima de juros ao longo dos anos. É como se você multiplicasse por 12%, depois vezes 12%, vezes 12%. Você vai fazer isso por 30 vezes, né? São 30 anos no nosso caso aqui. Por isso que a gente eleva ele a 30. Agora você entendeu, né? Já deixa o like nesse vídeo. Ah, mas Diego, eu nunca vou ter 50 mil reais para fazer o efeito dos juros compostos acontecer. Isso nunca vai dar certo para mim. Na verdade, você não precisa ter 50 mil reais. Com qualquer quantia, os juros compostos já começam a acontecer. Quer ver só? Imagine o seguinte cenário agora. Você começou com R$0 e todo mês você investiu R$1.000. Ao mesmo juros de 12% ao ano durante 30 anos. Vamos clicar aqui em calcular? Você vai ver que o montante principal que você colocou ao longo do tempo foi de R$360 mil ao longo dos 30 anos. Porém, você conseguiu atingir um montante acumulado de R$3 milhões por conta dos juros sobre juros. Essa linha preta aqui, ó, que a gente chama de crescimento linear, mostra o valor do seu aporte, porque ele vai crescendo de forma fixa, já que aqui eu tô usando R$1.000 por mês de investimento fixo. Porém, você vê aqui, ó, olha lá, ó, o efeito dos juros compostos, a barriguinha. O montante principal, ele vai cada vez mais crescendo e crescendo. Você vê que, ó, essa última barrinha aqui, ó, dos 28 aos 30 anos, olha o tanto que o seu patrimônio evoluiu. Ele cresceu aqui, ó, de 2 milhões para 2.700.000. Isso aqui só os juros, tá? Só o valor dos juros. Você ganhou mais de R$700 mil aqui em 2 anos. Ai, Diego, mas ainda tá confuso. Olha só esse exemplo aqui maravilhoso. Imagina que você tá botando os R$1.000 por mês durante 10 anos apenas. Olha lá, em 10 anos você vai juntar R$221 mil. Só que se a gente dobra o tempo, então, por exemplo, em vez de 10 você coloca 20 anos, você fica 20 anos investindo, você acha que você vai dobrar o capital? Você acha que você vai de 221 mil para 442 mil? Não. Quer ver, ó? Vamos calcular aqui, ó. Olha isso, pessoal. 911 mil. Então, quando você dobra o tempo nos juros compostos, você não dobra o montante principal. Você multiplica ele por muitas e muitas vezes. Aqui foram quase 5 vezes, por exemplo. Colocando mais 10 anos na conta, olha lá, você não dobrou 900, não virou 2 milhões, virou 3 milhões. Você tá entendendo aqui onde é que eu quero chegar? Os juros compostos é uma formulinha, uma receitinha de bolo. Nessa receita vão 3 ingredientes. A taxa de retorno, ou seja, quanto que vai render, o valor do aporte que você tem, quanto você botou ali de dinheiro, e o tempo. E esse terceiro ingrediente, que é o tempo, é o mais importante de todos. E os erros que eu vou te passar, que provavelmente você está cometendo, estão fazendo o tempo se desorganizar ali. Você não está aproveitando o tempo, você está perdendo o tempo. Calma que eu já vou chegar lá. Nos últimos 30 anos, a pobreza do mundo vem diminuindo. Em menos de uma geração, mais de 1,1 bilhão de pessoas saíram da pobreza no mundo, segundo o Banco Mundial. Entre 1990 e 2015, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, com R$ 7,90 por dia, caiu de 1,9 bilhão para 735 milhões.
enquanto a população do mundo cresceu. Então a gente teve menos gente na linha da extrema pobreza, com o mundo crescendo de tamanho. Mas, apesar disso, a desigualdade no mundo também cresceu. Olha lá, ó, o ritmo de concentração de renda aumenta, mostra o relatório Oxfam 2025. E muito dessa desigualdade, muito dessa concentração de riqueza se deve ao fato dos juros compostos. Porque a pessoa que tem muito dinheiro, ela também consegue fazer muito dinheiro chegar nela, através dessa renda, através dos juros compostos. Ela bota o dinheiro para trabalhar. É por isso que educação financeira é extremamente importante. É por isso que eu criei o canal A Cara da Riqueza. Porque eu acredito que sim, pessoas comuns, como eu, você, a minha mãe, a minha avó, deveriam ter aprendido isso antes. Lá na época que o Warren Buffett, que o Barsi aqui do Brasil, começaram a investir quando eles tinham 20, 30 anos de idade. Mas infelizmente esse conhecimento ele é limitado, ele é escasso. Querem que você seja leigo nesse assunto. Mas se depender de mim aqui desse canal, aliás, já se inscreve aí, vai. Então vamos lá. Quais são os erros e soluções que provavelmente você está cometendo e que não farão os juros compostos trabalhar para você? Erro número 1. Interromper o ciclo dos juros compostos, interromper o tempo. Se você começa de novo, ele começa tudo de novo. Se liga só, se eu pegar aquele exemplo, ó, da gente investindo R$1.000 por mês, de novo, olha só, se a gente olhar, a gente vê, ó, que tem a barriguinha, tudo bonitinho, mas vamos olhar para os primeiros anos, vamos dar um zoom aqui, ó, para você entender de vez. Se você parar para observar, até o 8º ano, mais ou menos aqui, ó, a linha preta, que é a linha linear, a linha do aporte, e a linha dos juros compostos, a linha vermelha, elas estão quase grudadas, elas estão quase coladas. Ou seja, os juros compostos nos primeiros 8 anos, eles se comportam praticamente de forma linear. Eles vão começar a fazer o efeito mesmo depois de 8 anos investindo. E as pessoas não têm paciência para esperar, acham que não vai dar resultado e acabam tirando antes. Se você interrompe o ciclo, ele começa do zero de novo. E aí ele tá sempre ali na fase linear, ele não consegue chegar no efeito exponencial mesmo. Ah, mas Diego, você fala isso porque você tem muito dinheiro? Quero ver se você vivesse aí com o salário mínimo, se você ia conseguir ficar juntando e não usar nunca da reserva. Eu sei disso, eu sei exatamente como é que é isso, porque eu também estava nessa situação há um tempo atrás. Olha só, enquanto que as pessoas ricas, elas usam menos de 10% da renda delas para sobreviver, ou seja, para pagar comida, remédio, lazer básico, ali pagar o aluguel, pagar, né, o financiamento, moradia, a pessoa que ela é mais pobre, ela gasta quase 100% da renda dela nessas coisas, para sobreviver. Então você vê, ó, que tá dando direitinho. O rico, ele mantém o dinheiro lá pelo tempo, porque ele não precisa usar aquele dinheiro vai ficando lá, e aquele dinheiro vai se concentrando por conta do efeito dos juros sobre juros. Já o pobre, não. Toda hora dá um imprevisto. Meu Deus do céu, quebrou aí o chuveiro. E agora? Vai ter que pegar da reserva. Compra um chuveiro novo. Eita, agora queimou agora aqui o fogão. Vai ter que comprar um fogão novo. A geladeira pifou. Liguei na tomada errada. E aí nessa, você fica sempre consumindo o dinheiro dos investimentos e nunca dá tempo dos juros compostos chegar na tua vez. Qual que é a solução para isso? É a reserva de emergência. Então é o que eu fiz na minha carteira, que inclusive permitiu que eu progredisse nos investimentos. Eu dividi o meu dinheiro, pessoal, em 2. Um é a reserva de emergência, que eu só vou colocar ali um dinheiro para emergências. Se queimar o chuveiro, se acontecer alguma coisa grave, e eu só vou usar esse dinheiro caso seja uma emergência, se a água bater na bunda ali, literalmente. Ai, mas eu preciso fazer um churrasquinho no fim de semana, eu vou usar da reserva. Não, isso não é emergência, tá? Tua unha quebrou. A unha quebrar não é emergência também. Você vai saber a hora certa de usar reserva. Não use enquanto você não tiver certeza, porque a hora que você estiver diante de uma emergência real, você vai sentir isso na sua pele. E a outra parte do dinheiro, aí sim eu crio uma carteira de investimentos de longo prazo. Uma carteira intacta, que eu não vou ficar tirando o dinheiro dali. Ou se eu precisar tirar, vai ser assim, de última hipótese, caso esteja alguém morrendo mesmo e a minha reserva de emergência tenha acabado. Então, dividindo em 2, você vai construindo esses 2 patrimônios, essas 2 caixinhas ali. Uma de investimentos para o longo prazo e uma de reserva de emergência. A da reserva de emergência, ela é limitada. Uma hora você para de colocar dinheiro ali, que você não precisa de uma reserva infinita. E aí você começa a destinar mais recursos para os investimentos de longo prazo.
Precisou tirar dinheiro? Você vai recorrer à reserva. E aí depois você completa ela de novo. Erro número 2. Desconsiderar a tal da inflação. Pois é, pessoal. Assim como os juros compostos ali vão render e fazer o teu dinheiro se multiplicar, a inflação também funciona no mecanismo dos juros compostos. Se liga só, imagina que a sua conta de luz da sua casa seja de R$200 e todo ano ela aumenta 5% ao ano por conta da inflação. Às vezes aumenta até mais, hein? Em 5 anos, olha só, pessoal, uma conta de R$200 vai virar R$255. Em 20 anos, você vai estar pagando R$530. E daqui 30 anos, a sua conta de luz vai estar R$864. Então, sim, os nossos custos, eles também aumentam com os juros compostos. A inflação também funciona nos juros compostos. É por isso que você precisa montar uma carteira de investimentos ali que te renda acima da inflação, que você ganhe bastante da inflação. E como é que você faz isso? Qual que é a solução para isso? Não é depender só de renda fixa, sinto muito. A renda fixa, ela vai te render um pouquinho a mais da inflação só. Ela é ótima ali para reserva de emergência. Mas o que você precisa fazer é montar uma carteira de investimentos completa, aprender a investir sim em ações, em fundo imobiliário, em ETF, dolarizar a sua carteira, tudo aquilo que eu ensino aqui no canal A Cara da Riqueza. Por isso, maratone esse canal, porque se você monta uma carteira diversificada, você ganha muito da inflação. A inflação fica 5% ao ano, você vai conseguir uma carteira que te renda 15, 17, 20% ao ano às vezes. Ou seja, ela vai te render 10, 12, 15% acima da inflação no ano. Você entendeu? Aliás, se você for novato aqui no canal, pega o mini curso grátis de 3 aulas. Chama lá no WhatsApp que eu respondo. Às vezes demora, tem uma filinha ali, tá? Mas eu dou uma atenção. Entra lá, pede que eu te mando. Uma hora a sua vez chega. Eu vou deixar aqui no comentário fixado o link para você pegar. E também vou deixar uma aula completa sobre como se aposentar na renda fixa. Existe um investimento que dá para você fazer esse ciclo dos juros compostos aqui, ó, atuar acima da inflação para você na renda fixa. Pois é. É um segredo, um truquezinho aí, novo, tá? Do Tesouro Direto. Vai lá aprender. Eu fiz um vídeo maravilhoso. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!